Imigração já foi sinônimo de esperança. Hoje, em muitos lugares, virou sinônimo de tensão. Cidades estão mudando rápido demais. Escolas não dão conta. Hospitais operam no limite. O mercado de moradia virou um jogo injusto. Comunidades se fecham, culturas se chocam. O que antes era integração, agora é conflito. E os imigrantes também sentem. Chegam cheios de planos, mas encontram portas fechadas, burocracia, preconceito e invisibilidade. Quando não são rejeitados por quem os recebe, são esquecidos por quem os trouxe. Hoje, o Belo Mundo vai te levar para 10 países onde o aumento acelerado da imigração escancarou feridas sociais, rachou comunidades e colocou todo mundo contra todo mundo. Virou uma questão urgente. Alguns você já imagina, outros vão te surpreender, e o último da lista, esse vai te chocar. Número 10. Irlanda. Nos últimos anos, a Irlanda deixou de ser um país que mandava seus filhos embora para se tornar o novo lar de milhares de imigrantes. Pois é, parece que o jogo virou. Durante décadas, a imagem da Irlanda era de um povo que partia em busca de oportunidades. Mas com o crescimento econômico, a chegada de empresas de tecnologia e a fama de ser um país acolhedor, a maré mudou. Hoje, a Irlanda se tornou um destino cobiçado por quem quer recomeçar a vida na Europa. Atualmente, 12% da população, o que representa quase uma em cada 8 pessoas, nasceu fora do país. Brasileiros, indianos, poloneses, nigerianos, romenos, todos chegando em busca de algo melhor. Mas o crescimento da população estrangeira foi mais rápido do que a infraestrutura irlandesa conseguiu acompanhar. A crise da habitação virou um problema nacional. Faltam casas, os aluguéis dispararam e famílias inteiras têm vivido em quartos alugados ou abrigos improvisados. Quem chega agora encontra um mercado saturado e muitas vezes hostil. A convivência entre locais e imigrantes já começa a gerar atritos. Em cidades menores, há moradores dizendo que não reconhecem mais o próprio bairro. Em Dublin, protestos contra centros de acolhimento a refugiados se intensificaram e alguns acabaram em confronto. Mas os próprios imigrantes também enfrentam barreiras. Dificuldade para legalizar a situação, falta de oportunidades de trabalho condizentes com a formação profissional e uma sensação constante de não pertencimento. Mesmo falando inglês, muitos esbarram num muro invisível. A preferência por quem é local. A Irlanda ainda está longe de viver uma crise migratória como a de outros países europeus. Mas os sinais estão no ar, e se forem ignorados agora, o preço no futuro pode ser alto. Número 9. Portugal. Durante anos, Portugal foi visto como a porta de entrada mais acessível para quem queria viver na Europa, principalmente para nós, brasileiros. Tanto que dias atrás conseguimos deixar os portugueses revoltados com o meme da Guiana brasileira. E eles surtaram. Não gostaram nada da ideia do colonizador ser colonizado. Mas, brincadeiras à parte, a verdade é que o país sempre atraiu pela língua parecida, clima ameno, trabalho valorizado e um custo de vida mais baixo que o dos vizinhos. Clima ameno, custo de vida mais baixo, estilo de vida tranquilo e políticas migratórias flexíveis atraíram milhares de pessoas de diferentes partes do mundo. Porém, nos últimos tempos, esse país que era receptivo tem enfrentado um dilema difícil. Como continuar acolhendo bem quando a estrutura já não dá conta? Hoje, cerca de 1,5 milhão de estrangeiros vivem em Portugal, o triplo de uma década atrás. Só entre 2020 e 2023, o número de brasileiros no país saltou de 276 mil para mais de 500 mil. Isso sem contar comunidades inteiras vindas da Índia, Bangladesh, Paquistão, Nepal e de países africanos de língua portuguesa. Essa mudança acelerada impactou diretamente o dia a dia dos portugueses. O número de alunos estrangeiros nas escolas públicas quadruplicou. A procura por atendimento nos postos de saúde disparou.
e a pressão sobre os sistemas de habitação e seguridade social só cresce. Muitos portugueses reclamam que não conseguem mais atendimento médico com rapidez, que os aluguéis se tornaram impraticáveis e que o aumento da população provocou conflitos culturais em várias regiões. O discurso anti-imigração cresceu tanto que os radicais ganharam força nas eleições recentes e o novo governo já começou a agir. Só em junho de 2024, o governo anunciou a expulsão de quase 34 mil imigrantes que tiveram seus pedidos de residência negados. A justificativa é que o sistema de acolhimento anterior estava sobrecarregado, sem critério e sem controle. Mas a culpa não é só de quem chega. Muitos desses imigrantes vieram de forma legal, em busca de trabalho, estabilidade e uma chance de recomeçar. O problema é que Portugal abriu caminhos demais, como o antigo mecanismo de manifestação de interesse, sem ter estrutura para acompanhar o volume de gente que apareceu. O resultado disso tudo? Um país dividido entre o orgulho de ser acolhedor e a sensação de que foi longe e rápido demais. Número 8. Canadá. Quando se falava em imigração bem-sucedida, o Canadá era quase sempre o exemplo. Um país planejado, multicultural, com estrutura e fama de tratar bem quem chega. A fórmula parecia funcionar, até que começou a pesar. Nos últimos anos, o governo apostou alto na entrada de novos imigrantes. Só em 2022, foram mais de 1 milhão de novos residentes permanentes. A ideia era renovar a força de trabalho, impulsionar a economia e equilibrar o envelhecimento da população. Mas a realidade bateu à porta. Faltam casas, os aluguéis dispararam e serviços públicos como saúde e educação operam no limite. Cidades como Toronto e Vancouver estão saturadas. O que antes era motivo de orgulho, agora virou motivo de preocupação. Quem chega, muitas vezes, encontra um mercado travado, enfrenta barreiras para validar diplomas e dificuldade para conseguir trabalho digno. E quem já está lá, começa a reclamar da pressão nos serviços e da perda da identidade local. E como já era de se esperar, o debate esquentou. De um lado, gente pedindo mais controle nas fronteiras. Do outro, quem ainda vê o Canadá como uma promessa de vida nova e defendem o ir e vir de quem quiser chegar. O país ainda se mantém de pé. Mas até os mais otimistas admitem que o modelo canadense precisa de uma pausa para respirar. Número 7. Bélgica. Ocupando agora a nossa 7ª posição entre os países que enfrentam grandes desafios com a imigração, está a Bélgica. Um país pequeno, mas que há anos acumula tensões nas suas principais cidades. Bruxelas, Antuérpia e Liege estão entre as mais afetadas. Em muitos bairros, já se formaram ambientes de exclusão social, tensão constante e uma distância cada vez maior entre a população local e comunidades de origem marroquina, africana e do Oriente Médio. Essa falta de integração escancarou um problema que vai além das diferenças culturais. A criminalidade organizada ganhou espaço. O exemplo mais conhecido é a chamada mocromáfia, uma rede de narcotráfico internacional que surgiu em comunidades marroquinas e hoje atua em toda a Europa. Mas o crime não é a única preocupação. A divisão social se revela nas escolas, nos hospitais e até nos símbolos nacionais. Na categoria sub-15 do futebol belga, por exemplo, poucos jogadores têm ascendência belga. Ou seja, o país está mudando, e nem todos estão prontos ou dispostos a lidar com isso. De um lado, há quem defenda leis mais duras e controle rigoroso nas fronteiras. Do outro, há quem denuncie o abandono de bairros inteiros, onde a juventude imigrante cresce sem acesso digno à educação, emprego ou qualquer perspectiva real de futuro. A Bélgica ainda tenta se equilibrar entre o multiculturalismo que sempre defendeu e a pressão crescente por segurança, identidade e estabilidade. Mas manter esse equilíbrio está cada vez mais difícil. Número 6. Holanda. Seguindo viagem, chegamos agora à Holanda,
um dos países mais liberais do mundo, que hoje também lida com o peso de um debate cada vez mais dividido: a imigração. Durante muito tempo, a Holanda foi vista como símbolo de tolerância, diversidade e direitos civis. Mas, nos últimos anos, essa imagem deu lugar a uma realidade mais complexa. Bairros inteiros em Amsterdã, Roterdã e Haia mudaram de cara. Em muitos deles, o holandês nativo virou minoria, e com isso vieram os atritos. A chegada em massa de imigrantes do norte da África, do Oriente Médio e de ex-colônias como Suriname e Indonésia acelerou mudanças culturais profundas. A integração, que antes parecia natural, hoje é motivo de debate acalorado. Enquanto muçulmanos fazem suas orações nas praças centrais, grupos nacionalistas cobram o resgate da chamada identidade holandesa. Os dados mostram que essa divisão não é só uma percepção. Vozes radicais e movimentos identitários ganharam força nas últimas eleições, com propostas mais duras sobre segurança, fronteiras e controle populacional. A tensão é sentida nas escolas, nos concursos públicos e até na representação nacional. Em 2023, um episódio virou símbolo dessa transformação. O título de Miss Holanda foi dado a uma mulher trans, Ricky Valerie Collet. Ela nasceu no país e tem ascendência das Ilhas Molucas, na Indonésia. Para uns, um sinal de progresso. Para outros, a prova de que o país já não sabe mais quem é. A verdade é que a Holanda continua funcionando, sim, mas em meio a um turbilhão de dúvidas. Dúvidas sobre o futuro, sobre os limites da inclusão e sobre o que, afinal, significa ser holandês. Número 5. República Dominicana. Chegando ao nosso top 5, cruzamos o Atlântico e pousamos no Caribe. Mas não é pelas praias paradisíacas que a República Dominicana aparece aqui. O país vive uma das tensões migratórias mais delicadas da América Latina. A fronteira com o Haiti é um ponto de passagem constante e, muitas vezes, descontrolado. Todos os dias, milhares de haitianos cruzam ilegalmente em busca de uma vida melhor. Fogem da miséria, da instabilidade política e da violência extrema. Mas, ao chegar na República Dominicana, enfrentam outro tipo de barreira: o preconceito, a informalidade e o risco de deportação. Hoje, mais de 500 mil haitianos vivem na República Dominicana, muitos em situação irregular. Em algumas regiões agrícolas, a presença haitiana já supera a da população local, e a convivência nem sempre é pacífica. O impacto aparece nos hospitais, onde parturientes haitianos lotam a rede pública, gerando protestos. Nas escolas, cresce o número de crianças que não falam bem espanhol, e no mercado de trabalho, a informalidade e a exploração são regra para quem não tem documentos. O governo tenta endurecer a fiscalização. Em 2023, as deportações em massa foram retomadas. Mas essa é uma crise crônica, que se arrasta há décadas e só piora. Entre os dominicanos, cresce o medo de que o país esteja sendo tomado. Entre os haitianos, o medo é outro: viver num lugar onde nunca serão aceitos e não poder voltar para casa, pois ela está desmoronada. Um verdadeiro inferno na terra. A fronteira entre esses dois países é mais do que geográfica. É social, histórica, racial e econômica. E por enquanto, parece cada vez mais difícil encontrar um ponto de equilíbrio. Número 4. Itália. Na quarta posição do nosso ranking está a Itália, um dos países mais afetados pela pressão migratória na Europa e, ao mesmo tempo, um dos que mais tem dificuldade para lidar com ela. Nos últimos anos, a costa italiana virou a principal porta de entrada para quem atravessa o Mediterrâneo em busca de refúgio. Só que essa travessia, quase sempre feita em embarcações precárias, não traz só esperança. Também impõe um desafio enorme para as autoridades italianas. A crise atingiu um ponto crítico em setembro de 2023, quando a pequena ilha de Lampedusa, com menos de 7 mil habitantes,
recebeu mais de 7.000 imigrantes em apenas 2 dias. O prefeito declarou estado de emergência e a imagem correu o mundo. Foi nesse contexto que veio a fala dura da primeira-ministra Giorgia Meloni. Não permitirei que a Itália se torne o campo de refugiados da Europa. Ela ainda acusou redes criminosas de vender falsas promessas de travessias seguras, comparando essas organizações a agências de turismo da morte. A situação virou tema central no debate europeu. A Itália cobra solidariedade de outros países da União Europeia, mas encontra resistência. Enquanto isso, a realidade nas ruas fala mais alto. O sistema de acolhimento está sobrecarregado. Bairros periféricos de cidades como Roma e Nápoles viraram zonas de tensão. A juventude imigrante cresce sem integração, sem acesso real a oportunidades e, muitas vezes, sem perspectivas. A Itália tenta equilibrar compaixão com pragmatismo, direitos humanos e controle de fronteiras. Mas, até agora, parece que o país só apaga incêndios, e cada nova onda migratória reacende as brasas. Número 3. Alemanha. Ocupando agora a terceira posição da nossa lista, quando o assunto são os desafios da imigração, está a Alemanha. Uma das maiores potências econômicas do mundo, mas que há décadas tenta resolver um impasse: como integrar milhões de imigrantes e seus descendentes em uma sociedade que, muitas vezes, não os considera parte de verdade. Depois da Segunda Guerra Mundial, o país recebeu milhares de trabalhadores estrangeiros, principalmente turcos, que ajudaram a levantar a economia. Aquilo que seria uma ajuda temporária acabou virando algo permanente. E mesmo passadas várias gerações, os filhos e netos desses imigrantes continuam à margem. Existe uma frase muito repetida por lá que diz bastante sobre esse cenário. Se um pato nasce no galinheiro, ele não vira galinha. Continua sendo pato. É assim que muitos alemães ainda enxergam quem nasceu no país, fala o idioma, cresceu nas mesmas ruas, mas carrega um sobrenome turco, árabe ou africano. Para uma parte da sociedade, essas pessoas nunca serão realmente alemãs. Essa exclusão aparece em números e na rotina. Existem bairros inteiros segregados, escolas com baixo desempenho e altos índices de desemprego entre jovens com origem imigrante. A tensão é real e crescente. Tanto que muitos especialistas afirmam que a revolta que explodiu na França em 2005 poderia facilmente acontecer por aqui também. Mais recentemente, a chegada em massa de refugiados sírios e afegãos reacendeu o debate. O governo criou programas de acolhimento, mas esbarrou em obstáculos culturais, econômicos e políticos. Grupos extremistas ganharam espaço, promovendo discursos duros sobre identidade e defendendo deportações em larga escala. O país que um dia se reconstruiu com a ajuda de imigrantes agora parece não saber como conviver com eles. Número 2. Inglaterra. Na vice-liderança da nossa lista está o Reino Unido, especialmente a Inglaterra. Um país que já simbolizou império, tradição e estabilidade e que hoje tenta entender sua nova identidade em meio a uma das maiores transformações sociais da sua história recente. Caminhar por Londres deixa isso claro. Bairros inteiros mudaram completamente em poucos anos. A diversidade salta aos olhos e também alimenta conflitos. Há regiões onde quase não se ouve inglês, e moradores antigos dizem não reconhecer mais o lugar onde nasceram. A convivência entre culturas diferentes, antes celebrada como símbolo de tolerância, agora é motivo de tensão. Explosões de xenofobia, ataques a centros de acolhimento, protestos e radicalização religiosa se tornaram mais comuns. O Reino Unido continua sendo um dos destinos mais procurados do mundo, mas a realidade é outra. O sistema de saúde pública está sobrecarregado, o mercado de trabalho mais competitivo e o acesso à moradia se tornou um problema nacional. Nesse cenário, imigrantes e seus filhos tentam se firmar em um país que nem sempre os aceita. A ascensão do extremismo também deixou marcas. Movimentos radicais cresceram com discursos contra a imigração,
prometendo recuperar o controle do país. E para muitos britânicos, a imigração virou o culpado por tudo, do desemprego ao colapso dos serviços públicos. Até no futebol a tensão aparece. Na seleção sub-17 da Inglaterra, 9 dos 11 titulares não têm ascendência inglesa direta. Para alguns, isso mostra uma nova Inglaterra, moderna e diversa. Para outros, é sinal de perda de identidade. O país está dividido entre orgulho e ressentimento, tradição e mudança, e entre quem vê na diversidade uma força e quem a enxerga como ameaça. Número 1. França. No topo da nossa lista está a França, o país que talvez melhor represente o colapso do modelo de integração europeu. Assim como aconteceu na Alemanha, a França também abriu suas portas por necessidade. Durante décadas, precisou de trabalhadores vindos do norte da África, do Oriente Médio e de antigas colônias. Eles vieram para fazer os trabalhos que ninguém queria: reconstruir um país devastado pela guerra e manter a economia funcionando. Em troca, receberam promessas de oportunidade e inclusão. Só que essas promessas não se cumpriram. Filhos e netos desses imigrantes cresceram em bairros periféricos, com escolas precárias, poucas perspectivas e a sensação constante de não pertencer. Viveram à margem, como cidadãos de segunda classe. Quando ousavam contestar isso, eram calados com ofensas e rótulos como filhos ilegítimos, bastardos do sistema, entre outras pérolas agressivas. Em 2005, tudo explodiu. A morte de 2 adolescentes, Zied Benna e Bouna Traoré, que morreram eletrocutados ao tentar se esconder da polícia, foi a faísca. Eles não estavam cometendo crime. Só fugiam porque tinham medo. Medo de uma polícia que, para muitos jovens nos subúrbios, representa mais ameaça do que proteção. A pressão cultural virou uma bomba relógio. A tensão chega até no futebol. A seleção francesa, campeã do mundo em 2018, foi composta majoritariamente por jogadores com raízes africanas. 23 atletas convocados, 14 tinham ascendência africana, sendo filhos ou netos de imigrantes oriundos de países como Camarões, Mali, Guiné, Senegal, Argélia, Congo, Togo e Mauritânia. Para alguns, é símbolo de diversidade. Para outros, mais um reflexo de que o país perdeu sua identidade. Hoje, a França tenta se equilibrar entre o ideal de igualdade, liberdade e fraternidade, e uma realidade marcada por desigualdade, desconfiança e confronto. É o país europeu que mais sente os efeitos do fracasso da integração, e talvez o que mais precise encontrar uma saída antes que as divisões fiquem irreversíveis. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada pelos 10 países que, de formas diferentes, estão tentando lidar com o impacto da imigração em massa. E me conta aí nos comentários, você acha que a imigração é mesmo o problema? Ou o verdadeiro colapso está na forma como os países escolhem lidar com ela? Então, não se esqueça de se inscrever aqui no Belo Mundo, ativar o sininho e, claro, deixar nos comentários o que você achou dessa lista. E se tiver sugestões para os próximos vídeos, queremos muito ouvir você. Muito obrigado por assistir e nos vemos na nossa próxima aventura.